Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Clamar passando mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. O desejo no meu coração nessa terça-feira é que o Espírito do Senhor habite em mim, habite em você e faça a transformação em nossa vida. Que o seu trabalho, a sua família, os seus clientes seja abençoado em nome de Jesus. Vamos para mais um estudo? Eu convido você mais uma vez a abrir as Escrituras para juntos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Olha, eu já ouvi muito falar sobre esse assunto. Acredito que você também tenha ouvido e acredito que talvez você até ensine desta maneira. Mas hoje eu quero te chamar para as Escrituras e de uma vez por todas você vai aprender que sempre ensinou errado, que sempre aprendeu errado. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Com essas palavras aos fariseus, aqueles que o acusavam, Jesus nos induz a examinar as Escrituras para descobrir a vida eterna, para descobrir a verdade. Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu e você temos todos os direitos e deveres de examinar as Escrituras, para descobrir a verdade, para descobrir a verdade. Eu estou falando do arrebatamento. Quantas vezes você já não ouviu falar sobre o arrebatamento? E aí as pessoas ensinam sobre um arrebatamento secreto, onde o povo de Deus, a igreja de Deus, ela vai para o céu antes da grande tribulação, não é isso? Não é isso que ensinam? Pois é, só que isso não é de Deus, isso não é da mensagem bíblica, isso não é do cânon bíblico, essa mensagem não é do evangelho verdadeiro. E talvez você possa se espantar daí, mas espera aí, o que esse cara está falando? Eu aprendi desta forma, eu ensino dessa forma, eu até uso 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, verso 17. Como ele está falando que não é? Talvez você até lê, talvez você até ensina, mas hoje eu te chamo a examinar esse texto bíblico. Hoje eu te chamo a examinar esse texto bíblico, e não só esse. Lembra de Isaías 28:10? Um pouco aqui, um pouco ali. É preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10, lembra? Então é preceito, é regra, é um pouco aqui e um pouco ali. Hoje eu te convido a examinar as Escrituras, assim como Jesus diz: examinai as Escrituras, que julgais ter nela a vida eterna. Você vai descobrir a verdade, toda a verdade, João 8,32. Você vai ser liberto. Vamos aprender junto hoje? Eu sei que você é uma pessoa sincera de coração. Independente do que você ensina, independente do que você acredita, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele morreu por todos e que Deus nos deu a Ele antes mesmo da fundação do mundo. Todos nós somos filhos do Senhor. E Ele nos ama igualmente, e Ele quer que nós juntos cresçamos em luz. E por isso estou aqui te chamando, te convidando para que você examine as Escrituras juntamente comigo. Vamos olhar para esse texto que é tão ensinado de forma errada. Vamos olhar o que o texto realmente está ensinando sobre o arrebatamento. Que arrebatamento é esse? Vamos descobrir agora. Pega a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia Sagrada e vamos examinar juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Paulo escreve o Evangelho de Cristo desta forma: porque o Senhor mesmo, esse Senhor aqui é Jesus Cristo, descerá do céu com grande brando, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Viu? Aqui é a volta de Jesus. O Senhor mesmo, Jesus mesmo, descerá do céu com grande brando e aos sons dos anjos, das trombetas de Deus. Os anjos tocando trombeta, as trombetas de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem recebe recompensa na volta de Jesus primeiro? Os mortos.
os mortos receberão a recompensa primeiro do que todo mundo. Eles serão ressuscitados primeiros do que todas as pessoas. Ah, mas o texto não continua por aqui. Então agora vamos chegar no arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 diz assim: depois, Paulo está falando, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Viu o que Paulo está falando? O verso 16 está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo após, no verso 17, Paulo está falando, logo após que os mortos ressuscitarem, nós os vivos. E por que Paulo está se incluindo nós? Por que ele está falando nós? Porque Paulo vivia como as próprias cartas de Paulo, o próprio Evangelho nos mostra que Paulo vivia como se Jesus estivesse vindo hoje. E assim nós também temos que viver como que Jesus voltasse hoje. Você sabia por que você tem que tomar a sua escolha agora e não amanhã? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará. E Paulo tinha essa certeza no seu coração. Por isso ele, sendo vivo, pregador do Evangelho, ele escreve assim, ó: nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles do verso 16, os mortos em Cristo que acabou de ressuscitar. Então os vivos serão arrebatados junto com os mortos ressuscitados até Jesus na nuvem nos ares. Uma coisa interessante que você precisa ver é que Jesus, no verso aqui, ele não põe o seu pé na terra, ele fica na nuvem nos ares. Então aqui está falando de um arrebatamento, tá? Está falando de um arrebatamento. Esse arrebatamento é secreto? Não, não é secreto. E que arrebatamento é esse então, Cleomar? Que arrebatamento é esse que Paulo está citando aqui? Seremos arrebatados juntamente com ele, junto com os mortos que acabaram de ressuscitar. Que arrebatamento é esse? As Escrituras vão nos falar que arrebatamento é esse. Eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24 e nós vamos olhar para o verso 29. Olha o que Jesus fala no verso 29. Logo depois, olha só, logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Viu? Serão abalados. Vai vendo que arrebatamento é esse. Logo depois da tribulação. Você viu que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Na volta de Jesus eles ressuscitarão. E depois os vivos serão junto com eles arrebatados, levados até Jesus nos ares. Viu? Então, depois desse momento, aqui está falando que na tribulação, todo o povo de Deus ainda está na terra, durante a tribulação. Porque aqui está falando que logo depois da tribulação, Jesus virá. Ok? Logo depois da grande tribulação, o sol e a lua se escurecerá. A lua perderá a sua luz. E os poderes do céu serão abalados. Mas não para por aqui o verso bíblico, porque nós temos aqui o verso 30 para nos dar mais luz ainda. O verso 30, Mateus 24, verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Veja que 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, verso 17, Jesus já veio, ele já está na nuvem dos céus. Ele já deu a sua palavra de ordem. E os mortos em Cristo já ressuscitaram. Então isso aqui já é depois da vinda de Jesus. É logo em seguida a volta dele.
E agora em Mateus capítulo 24, verso 30, está falando do sinal dele lá em cima. Ele ainda não está aqui embaixo. Então os mortos ainda não ressuscitaram, os vivos ainda não foram arrebatados juntamente com eles até Jesus, porque Jesus ainda está vindo. Vamos voltar para o texto, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, e vão ver. Vão ver quem? Vão ver vir o Filho do Homem sobre as nuvens. Viu? Como que ele está vindo ainda, e todas as tribos, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver o Filho do Homem vindo em nuvens. Logo em seguida, entra o verso 17 de 2 Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos ressuscitarão e também vão ver o Filho do Homem nas nuvens. Entendeu? Então vamos lá. E vão ver vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Com o quê? Com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Tem mais. Eu te chamo aqui para o verso 31. Esse aqui termina de explicar para você o arrebatamento. Então, que arrebatamento é esse que está descrito em 1 Tessalonicenses? Porque eu ainda não compreendi. Você leu aí os textos aí, explicou, beleza, mas eu ainda não consegui entender que arrebatamento é esse. Vamos lá, a Bíblia vai te explicar o que é. Mateus capítulo 24, verso 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos, viu? Aquele que está chegando na nuvem dos céus, enviará os seus anjos, os quais enviará os seus anjos com grande trombor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os quatro cantos da terra, ou dos quatro ventos, depende da tradução que você está, de uma a outra extremidade dos céus. Viu que arrebatamento que é? Jesus volta nas nuvens dos céus, fica nos ares e dá ordem aos seus anjos para que os seus anjos desçam na terra e recolha tantos os mortos em Cristo que acabaram de ressuscitar, quantos os vivos juntamente com eles, e os anjos levam juntamente com eles até Jesus nos ares. É isso que se acontece. Tá vendo o que é o arrebatamento? É os anjos do Senhor que vem, pega os seus salvos e leva até Jesus Cristo. Os anjos vão fazer isso. Não é você que vai, tô salvo, já morri, já vou direto para o céu. Isso é um engano, a Bíblia não ensina isso. Você morre, você vai para a sepultura e fica esperando esse momento chegar, esse momento aqui que Jesus vai vir na nuvem dos céus. Morre, já vai para o inferno. Isso é mentira também. Você morre e fica debaixo da terra, esperando o grande dia. Entendeu? Esperando o grande dia. Você vai ser ressuscitado, ou perdido ou salvo. Vai ser ressuscitado para salvação eterna ou para condenação eterna. Ou na segunda volta de Jesus, ou na volta de Jesus, você vai ser ressuscitado, ou depois de 1000 anos. É assim que a Bíblia ensina, nada mais do que isso. Ok? E dentro desse arrebatamento existe a maior promessa do Filho de Deus. A maior promessa do Filho de Deus. João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não é para você ficar perturbado. Credes em Deus, credes também em mim. Verso 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Viu? Virei outra vez, a volta dele. Não existe duas voltas, só existe uma.
E depois de 1000 anos, a terceira volta. Mas vamos lá. Para buscar salvo na terra, só existe a segunda volta. Só existe essa. Não existe mais outra. Então eu virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, ou vos tomarei, depende da tradução que você está lendo. E vos tornarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Com essa palavra de Jesus, em João capítulo 14, verso 1, verso 2 e verso 3, ele desmente a questão do arrebatamento secreto. Ele desmente a questão de que uma pessoa morre salva e já vai direto para o céu. Porque ele está falando que lá no céu, ele foi preparar lugar. E quando ele foi e esse lugar estiver preparado, ele está falando que ele mesmo vai vir. Ele vai vir. E vai receber os seus salvos para ele mesmo. Para que aí, desta forma, os salvos poderão estar juntamente com ele no mesmo local que ele está, que é no céu. Viu? Que é quando Jesus voltar, ninguém morre salvo e vai para o céu. É Jesus que vai vir buscar. Se Jesus vai vir buscar você aqui na terra para levar para o céu e você já morreu salvo e já está lá, ele vai vir buscar quem aqui? Se você morre salvo e já vai para o céu, o que Jesus vai fazer aqui te buscar se você já está lá? Ah não, mas ele vai buscar o restante que ficou. Não, nós acabamos de ler a Bíblia que não vai ficar ninguém aqui. Tantos os salvos mortos como os salvos vivos vão ser levados pelos anjos até Jesus nos ares de uma vez só. A Bíblia no Apocalipse diz que a única coisa que vai ficar em cima dessa terra, depois que Jesus voltar, a Bíblia ensina, é que vai ficar é Satanás e os seus anjos. É isso que a Bíblia diz. Quem vai ficar em cima da terra durante 1000 anos é Satanás e seus anjos. Ah, mas eu aprendi que alguns vai para o céu e os outros vai ficar aqui na terra, cuidando da terra, ajudando a moldar a terra. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Eu desconheço um texto bíblico que mostra isso. Não existe um texto bíblico te falando isso. Então, te falaram dessa forma, te ensinaram dessa forma, beleza, eu respeito. Mas a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz é que quem vai ficar em cima da terra é Satanás e os seus anjos. A não ser que você seja um dos anjos de Satanás. Você é? Porque se for, aí tá certo. O que o texto sagrado diz é que Satanás e os seus anjos vão ficar em cima da terra. Os salvos vão para o céu para Jesus e assim reinarão com ele para sempre. Estarão com ele para sempre nos céus. E a Bíblia continua e diz que depois dos 1000 anos a cidade santa desce. Os anjos descem e vão estar lá de novo nessa terra. Agora essa terra vai ser restaurada. Aí sim. É dessa forma que a Bíblia trabalha. Querido, eu acredito que você possa ter entendido. E se você não entendeu, eu te falo mais uma vez. Examine os textos bíblicos. Receba o conselho de Jesus. Examinai as Escrituras. Conhecereis a verdade. Pega os textos bíblicos que a gente acabou de estudar aqui, examine um por um, e você vai descobrir a verdade. Eu sei que talvez você possa ter falado, eu já li esse texto várias vezes, mas talvez você nunca entendeu. Ore antes, peça ajuda do Espírito Santo, e você vai ver que os textos sagrados estão te falando que esse arrebatamento, ele é simplesmente os anjos pegando os salvos aqui na terra e levando até Jesus nos ares. Visivelmente. Isso é o que as Escrituras ensinam. Nada mais, nada menos do que isso. Eu sinto muito em estar te falando essas coisas, mas acredito também que você é sincero de coração. Você está na fé porque ama o Senhor e quer a sua verdade. E a sua verdade é o que a Escritura está dizendo. E nada mais do que isso. Ok? Um abraço para você. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.